Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 31 de agosto, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 27 ao capítulo 29. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 27. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor: faça um jugo e ponha sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Depois envie mensagens ao rei de Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom, por meio de embaixadores que vierem ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes e transmita essa mensagem aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: com minha grande força, meu braço poderoso, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu e posso entregá-los a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações ao meu servo Nabucodonosor. É isso mesmo. Deus não só avisou a Israel, a Judá, mas também as outras nações. Olha que Deus zeloso, que Deus cuidadoso, né? Nunca o povo poderia dizer: não sabíamos, Deus não nos disse nada, Deus não nos avisou, senão nós teríamos nos arrependidos. Deus avisou diversas formas, de diversas maneiras, usando diversos profetas. E aqui nós podemos ver que ele não avisou só a Israel nem a Judá, mas também as outras nações. E o que me chama a atenção, que ontem eu também fiz um destaque na voz, né? Meu servo Nabucodonosor. E aí você deve ter se perguntando: quando foi que Nabucodonosor virou servo do Deus Altíssimo? Pois é, aqui estamos vendo um homem que não tinha temor a Deus, mas se tornou servo do Deus Altíssimo. Aqui, meu servo Nabucodonosor, Deus se referindo a ele, porque ele era executor do propósito de Deus, do planejamento de Deus. Então, pela segunda vez já, ontem e hoje, nós estamos vendo essa referência ao meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seus filhos, seu neto, até terminar o tempo dele. Então, ontem nós falamos também a respeito disso, da advertência dele ao próprio servo Nabucodonosor, que o tempo dele terminaria e viria o juízo de Deus sobre ele, né? Então, Deus também deixa isso muito claro. Submeta-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirva-no. Coloque o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome, doença sobre a sua nação, até que a Babilônia a conquiste. Não deem ouvidos aos falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médios, feiticeiros que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos. Suas mentiras levarão a ser expulsos da terra. Eu o expulsarei e os enviarei para longe de vocês e morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar na sua terra e cultivá-la. Eu, o Senhor, o falei. Depois repeti a mesma mensagem a Zedequias, que era rei de Judá. Submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e do seu povo, e vocês viverão, porque você e o seu povo morreriam. Porque escolher a guerra
a fome, a doença, que o Senhor trará sobre todas as nações que não se submeterem ao rei da Babilônia. Não deem ouvido a falsos profetas. O rei da Babilônia não os dominará. Esta era a profecia dos falsos profetas. E aqui Deus fala, são mentirosos, assim diz o Senhor. Não enviei esses profetas, eles contam mentiras em meu nome. Por isso os expulsarei vocês dessa terra e todos vocês morrerão junto a esses profetas. Então, aqui estamos vendo a ordem certa e falada em alto bom som para todo o povo, né? Inclusive aos seus respectivos reis. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca da coluna de entrada do templo, do tanque de bronze chamado Mar, das bases móveis e de todos os outros objetos cerimoniais. Nabucodonosor, rei da Babilônia, os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, para o exílio na Babilônia, com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo do palácio do rei de Judá. Todos eles serão levados para a Babilônia. Ali ficarão até que se mande buscá-lo, diz o Senhor. Então trarei de volta a Jerusalém. E aí nós vamos ver Jeremias, né, vai condenar Ananias. Isso mesmo, naquele mesmo ano, no 4º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no mês de agosto, Ananias, filho de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim publicamente no templo, diante de todos os sacerdotes e do povo, e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, removerei do teu pescoço o jugo do rei da Babilônia, dentre 2 anos trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Olha só, né? Que profecia esse profeta vai trazer. E aí nós podemos ver que Deus já tinha dito o tempo que esse exílio iria demorar, através do próprio profeta Jeremias, né? Também trarei de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com todos os outros exilados de Judá, deixados e levados para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo do rei da Babilônia, que colocou sobre o seu pescoço, eu, o Senhor, o falei. E aí Jeremias vai responder a este profeta, diante de todos os sacerdotes e do povo que estava no templo do Senhor. Amém. Que sua profecia se cumpra. Espero que o Senhor faça tudo o que você mencionou. Espero que ele traga de volta da Babilônia os objetos preciosos do templo dos exilados. Agora, porém, ouça as palavras que eu lhe digo, na presença de todo o povo. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim falaram contra muitas nações e grandes reinos, e sempre advertiram a respeito da guerra, da calamidade, da doença. Portanto, um profeta que anuncia paz precisa esperar que as suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato um enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tirou do pescoço de Jeremias o jugo e quebrou em pedaços. E novamente a todo o povo disse: assim diz o Senhor, assim como o jugo foi quebrado, dentro de 2 anos quebrarei o jugo da opressão. Depois disso, Jeremias saiu dali. Logo após esse confronto com Ananias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: vá e diga a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar colocarei um jugo de ferro. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, diz: coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para serem escravas de Nabucodonosor, rei da Babilônia, né?
Então, Zedequias disse a Ananias: ouça, Ananias, o Senhor me enviou a você, mas o povo acredita em suas mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, você morrerá, sua vida chegará ao fim ainda este ano, pois você se rebelou contra o Senhor. Naquele mesmo ano, 2 meses depois, o profeta Ananias morreu. E aí o 29, que é o nosso último capítulo de hoje, é uma carta para os exilados. O profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Então, lembrando aqui que Jeremias permaneceu, né? Ele permaneceu em Jerusalém, foi dado a ele pelo próprio Nabucodonosor a opção de ficar ou de ir. E Deus já tinha dito a Jeremias que ele poderia decidir o que ele quisesse, que Deus, o próprio Deus, cuidaria dele, né? E vai, claro, usar quem? O servo Nabucodonosor. É isso mesmo, né? Para exercer esse cuidado, essa segurança à vida de Jeremias. E aí nós vamos ver que o profeta, né, isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e outros oficiais de Judá, todos os artífices, artesãos foram deportados de Jerusalém. Ele enviou uma carta por meio de Elasa, filho de Safã, e aí a carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casa, estabeleçam-se nela, plante pomares, comam os frutos que eles produzirem, casem, tenha filhos, encontre esposa para os seus filhos, marido para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos e se multipliquem e não diminuem. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas adivinhos que há no meio de vocês na terra de Babilônia. Não deem ouvido aos sonhos dele, porque sonham que vocês querem ouvir. Eles contam mentira em seu nome, em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor, né? Então, Deus continua advertindo o povo contra as falsas profecias. E interessante que o próprio Deus diz: esses falsos profetas vão dizer aquilo que vocês querem ouvir, mas cuidado com essas mentiras. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Então Deus foi muito claro em relação a isso, né? Depois disso eu virei, cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhe fazer dar o futuro pelo qual anseia. Olha que coisa maravilhosa aqui, que mensagem de esperança a esse povo que estava exilado, né? Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei, e se buscarem de todo o coração, me encontrarão e serei encontrado de vocês. Esta é a carta, né, que Jeremias escreve para os exilados da Babilônia. Vocês dizem que o Senhor levantou o profeta para vocês na Babilônia, mas assim diz o Senhor acerca do rei sentado no trono de Davi e todos que ainda moram aqui em Jerusalém, seus compatriotas que não foram enviados para o exílio na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei guerra, fome, doença sobre eles e farei que seja como os figos ruins. Lembra da visão, né? Da mensagem que Deus trouxe a
Jeremias a respeito dos figos bons e dos figos ruins. Os figos bons representavam aqueles que iam para ser exilado. E a mensagem, a carta que Deus manda, dizendo para eles, né? Olha, plantem, casem seus filhos, levem uma vida normal, abençoe este lugar, ore por este lugar, a prosperidade deles, né, virá sobre vocês, vocês serão bênçãos aí. Mas os que ficarem eram os figos ruins, que não davam nem para comer. Esses seriam mortos à espada, pela fome e até mesmo por doenças. Então, Deus, ele fala novamente disso aqui no final do capítulo 29. E por fim, nós vamos ver uma mensagem, né? Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês exilados da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos seus profetas. Acabe, filho de Colaías, Edequias, filho de Maacéias, que contam mentiras em meu nome. Eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam mortos diante de vocês. O terrível destino deles se tornará notório. Por isso, quando os exilados judeus quiserem amaldiçoar alguém, dirão que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Que triste fim, não é? A esses falsos profetas, né? E aí, por fim, é uma mensagem a Semaías. O Senhor enviou uma mensagem a Semaías, o Nelamita, que assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Você escreveu uma carta em seu próprio nome para o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, e enviou cópia para outros sacerdotes, e para o povo de Jerusalém você escreveu: o Senhor nomeou para substituir Joiada, o sacerdote encarregado do templo do Senhor. É responsabilidade sua prender no tronco e colocar as correntes de ferro no pescoço de qualquer louco que afirmar ser profeta, porque então não fez nada para deter Jeremias de Anatote, e que finge ser profeta entre vocês. Jeremias enviou a carta à Babilônia e previu que nosso exílio seria longo. Disse: construam casa, estabeleça-se nela, plante pomares, comam frutos que nelas produzirem. Quando o sacerdote Sofonias recebeu esta carta e leu para Jeremias, então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: envie uma carta aberta a todos os exilados da Babilônia e diga-lhes: assim diz o Senhor a respeito de Semaías, o Nelamita, porque ele profetizou a vocês sem que eu o tivesse enviado e os fez acreditar em suas mentiras. Castigarei a ele, a sua família, nenhum dos seus descendentes verá coisas boas que farei no meio do meu povo, pois ele incitou a se rebelarem contra mim. Eu, Senhor, o falei. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração e te pedimos que o Senhor dê a cada um de nós um coração contrito e quebrantado, um coração disposto a te obedecer, um coração que ame ao Senhor, um coração que se submeta à tua vontade e ao teu querer. Ajuda-nos, Senhor, todos os dias a termos discernimento das vozes que ouvimos, para nos atentarmos sempre àquilo que o Senhor tem e àquilo que o Senhor quer de nós. Colocamos diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.